Olha, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de gestão de pessoas, haja vista da importância que isso tem no mundo corporativo, de uma maneira geral, não só no Brasil, mas de uma certa forma global. Para isso, nós convidamos aqui o especialista nessa área de gestão, que é o Alexandre Slivnik, que está aqui conosco, e a gente vai falar também da excelência Disney. Alexandre, boa noite e bem-vindo aqui à participação no Jornal da Record News. Obrigado. Obrigado, Heródoto. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Alexandre, inicialmente queria te perguntar o seguinte, quantas pessoas pensam em Disney, obviamente, o público em geral, você imagina parque, diversão, festa, final de ano, o que outras competências tem para você dirigir uma empresa extraordinária e tão grande quanto a Disney? Na verdade, Heródoto, eu vejo a Disney como um grande exemplo de empresa de sucesso. Eu sou um grande apaixonado pela Disney, nunca fui funcionário da Disney, mas quando ia para a Disney como um turista, eu via que as coisas funcionavam. Eu tentava entender o que fazia da Disney uma empresa de sucesso. E depois de várias visitas, vários estudos, eu tive a oportunidade de conhecer o Disney Institute, que é a parte de treinamentos que eles ensinam pessoas interessadas em conhecer o modelo da Disney. E eu vi que a grande diferença da Disney está nas pessoas. E por isso que a gestão de pessoas é extremamente importante para as empresas hoje em dia. Ou seja, você contratar certo, você treinar de forma adequada. E aí o líder, que é da Disney, uma das estratégias e a mais importante é ter um líder que é, acima de tudo, um grande exemplo. Por isso que a Disney é o que é, porque tem pessoas encantadas pela marca, pessoas que trabalham com engajamento, que trabalham com paixão. Agora, Alexandre, obviamente que eu acho que as empresas estão sempre procurando pessoas para liderar alguma parte do processo da empresa. Uhum. Como identificar um líder? O líder já nasce, o líder se forma, ele treina. Como é que é essa história? O líder ele pode ser formado. Existem algumas características no líder que ele já nasce com algumas características que podem ser desenvolvidas. Mas não necessariamente quem não nasce com essas características nunca poderá ser líder. Eu costumo dizer que um líder ele tem que ser, acima de tudo, um exemplo. Quando ele é exemplo, não necessariamente ele manda as pessoas fazerem, ele simplesmente orienta e as pessoas fazem aquilo que ele quer. As pessoas que acabam identificando, ou seja, os liderados que identificam naquela pessoa um grande líder. Eu costumo dizer que alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ir com meu filho para o cinema. E aí eu cheguei lá na bilheteria, pedi 2 ingressos. Um ingresso inteiro para mim e uma meia entrada para o meu filho Leonardo. E o rapaz da bilheteria olhou para o meu filho e falou assim, quantos anos tem seu filho? Eu falei, meu filho tem 4 anos. O rapaz da bilheteria, querendo ser bonzinho, falou, puxa vida, se o senhor tivesse falado que ele tinha 3, o senhor não precisaria pagar ingresso para ele. Naquele momento eu me espantei, olhei para o rapaz da bilheteria e falei, mas se eu falasse que meu filho tinha 3 anos, eu ia estar mentindo na frente do meu filho. E esse não é um valor que eu quero que o meu filho aprenda comigo. E essa é a alma de um líder, é aquele que defende os valores que ele prega. Porque hoje em dia a gente vê muitas organizações que têm problemas de liderança, por quê? Porque o líder ele tem um discurso, só que na prática ele faz coisas completamente diferentes. E dentro da Disney, dentro de empresas de sucesso, a gente consegue identificar líderes que são, acima de tudo, grandes exemplos. Naquela situação do cinema, existiam 2 alternativas se eu mentisse na frente do meu filho. A primeira seria o meu filho falar, não, papai, eu já tenho 4 anos. Eu já tenho 4, claro. E a segunda alternativa seria o Leonardo simplesmente pensar, peraí, o papai mentiu para levar vantagem em cima de alguém. E aí esses R$15 que eu economizaria no cinema, eu tenho certeza que eu pagaria muito mais caro no futuro. E esse comportamento de liderança enquanto exemplo reflete diretamente no resultado que nós temos hoje dentro das nossas organizações. Alexandre, você acha que durante o dia, ao longo do dia, em algum momento a gente lidera alguma coisa? A todo momento. Eu costumo dizer que dentro das empresas todos são líderes. Todos são? Todos são, porque tem Aí um não líder... dá confusão, não dá briga, um fala uma coisa, outro fala outra? Não, porque nós temos 2 tipos de líderes. Nós temos os líderes de pessoas e os líderes de situações. Hoje nas empresas fala-se muito sobre engajamento. Como é que eu faço para que o meu profissional fique engajado? E o engajamento vem do poder que nós damos para a nossa equipe liderar situações. Porque quando nossa equipe, quando nossos liderados identificam oportunidades de assumir responsabilidades em resolver um problema, ele lidera aquela situação. Eu costumo dizer, a primeira vez que eu identifiquei na Disney uma oportunidade de ver a excelência, eu estava numa loja da Disney, e aí de repente meu filho entra na loja da Disney, começa a tirar todos os personagens da Disney da prateleira, faz uma grande bagunça. Eu olho para a cena e falo, Léo,
Olha só a bagunça que você está fazendo aqui na loja. E comecei a guardar personagem por personagem. E aí, de repente, o Leonardo começou a chorar, eu comecei a dar mais bronca no Leonardo. E aí veio um funcionário da Disney, que, aliás, na Disney eles são chamados de cast members, ou seja, um profissional responsável em perpetuar a história da Disney. Certo. Esse rapaz olhou para o meu filho chorando, ele se antecipou ao problema e disse assim para mim: não se preocupa, pode deixar que eu guarde essa bagunça para vocês. Eu me espantei, agradeci e ele continuou: aliás, pode deixar que eu fico aqui cuidando do seu filho enquanto o senhor faz compras. Eu agradeci, peguei os personagens, fui pagar os personagens. 10 minutos depois eu voltei, ele estava lá sentado no chão brincando com meu filho. E aí eu brinco, costumo dizer que assim, naquele momento eu tentei refletir sobre a atitude daquele funcionário da Disney. Mas de verdade, eu só fui entender o motivo real dele ter tomado aquela atitude quando eu recebi a fatura do meu cartão de crédito. Você tinha gasto muito mais lá. É óbvio, Lógico, porque as claro. empresas ganham através da atitude proativa dos nossos colaboradores. Sim. E esse cara não era um líder de pessoas, Sim. mas ele era um líder de situações. E ali ele liderou. Por isso que nós precisamos liderar várias situações ao longo do dia. E assim tornamos líderes melhores. Sim. Agora eu te pergunto o seguinte: o fato também de você liderar uma determinada situação numa corporação, você não corre o risco de que aquilo que você implementou, aquilo que você empreendeu dentro de uma empresa, não dê certo e você seja punido por isso? Sim, você corre esse risco, mas o líder ele corre riscos. Ele tem que tomar decisões. Sempre que a gente toma uma decisão, tem ônus e bônus. E o líder, ele passa o dia inteiro tomando decisões, até, por exemplo, para demitir alguém. E, às vezes, ele vai fazer uma demissão que talvez não seja uma demissão adequada. E a gente começa a pensar, puxa, a empresa vai punir o colaborador. Eu, particularmente, tenho, dentro das empresas do qual eu sou diretor, eu identifico possibilidade naquele colaborador. Aquele que arrisca mais é aquele que eu gosto mais, porque eu prefiro muito mais segurar aquele arrojado do que ter que empurrar aquele profissional que não toma decisões. Então, particularmente, eu vejo uma mudança nas empresas hoje em dia, de não mais penalizar por decisões tomadas pelos líderes. Porque as empresas buscam muito mais líderes que decidem do que líderes que ficam com o pé atrás. Se omitem, por exemplo, numa determinada situação. Sem dúvida, ele tem que assumir responsabilidade. E não só o líder, acho que todo profissional hoje em dia, aquele profissional que quer ser excelente, que quer subir na carreira, ele tem que tomar decisões. A gente vive tomando decisões. Quando a gente acorda, a gente toma a primeira decisão para saber se eu vou com a roupa X ou com a roupa Y. E dentro das empresas isso não é diferente. As pessoas que tomam decisões, independentemente se é uma decisão acertada ou não, são geralmente as pessoas que têm uma carreira mais longe dentro das organizações. Agora, como é que a gente resolve uma situação dentro de uma corporação quando você tem no mesmo espaço um líder e o chefe? Pois E o líder não é exatamente o chefe não é exatamente o líder. Como é que faz? Pois é. Como é que você concilia isso? Primeiro, eu identifico que gerente e líder, ou chefe e líder, são duas coisas completamente diferentes. O líder, ele não é uma imposição. O líder, ele é identificado pela equipe como líder. O chefe e o gerente, sim. Assim, você é o chefe, você é o gerente. Você tem que liderar essas pessoas. Agora, se você vai ser um líder, eu não sei. Na Disney, por exemplo, 80% do tempo de um líder, eles investem junto com o liderado, com o colaborador, porque o papel do líder é, acima de tudo, desenvolver novos líderes. Ele fica apenas 20% do tempo cuidando de questões burocráticas, ou seja, sendo gerente. Eu costumo dizer que nas empresas, as empresas não podem buscar chefes, não podem buscar gerentes, as empresas têm que buscar líderes. Por quê? Questões burocráticas, processos e tudo mais, muitas vezes a gente consegue delegar. E o líder, ele tem que delegar questões burocráticas para poder cuidar de pessoas, porque afinal o líder é um gestor. E sendo um gestor, ele tem que ser um gestor de pessoas. Às vezes a gente vê muitas empresas, eu estou com um conflito. E aí o líder de um departamento manda para a área de RH resolver. Só que a área de RH não está lá no dia a dia daquela equipe de trabalho, não sabe quais são os conflitos, não sabe como resolver. E aí o líder, ele tem que ter esse papel de assumir a responsabilidade para ele, o conflito da equipe e resolver os problemas internos. Mas o RH, ele identifica o líder? Sem dúvida. Ele identifica? Sem dúvida. Ele tem metodologia para isso? Tem metodologia para isso. Ou ele tem apenas um feeling? Na verdade, existe uma metodologia e uma metodologia que tem feeling. Eu vou citar um exemplo de como a Disney recruta um líder. Dentro de recrutamento, a Disney em 15 minutos faz uma entrevista. E aí, por exemplo, tem lá a pessoa que vai fazer o recrutamento, ela vai identificar, vai lá se apresentar. Olá, meu nome é Alexandre, eu vou fazer entrevista com você. A minha sala é ali, a terceira porta à direita, e aguarda. Tem aquele candidato que espera para saber, ou seja, eu vou esperar ele na minha frente, eu vou seguir. E tem aquele candidato, porque se eu já falei que é na terceira porta à direita, aquele candidato que toma atitude e vai na frente, ele já tem uma característica de líder.
Aí você pensa assim, nossa, é simples. Sim, porque o líder você consegue identificar nesses pequenos detalhes que ele vai conseguir liderar uma equipe, vai conseguir ser luz para uma equipe. Eu falo ser luz porque o Walt Disney tem uma frase que eu acho maravilhosa para a liderança. Qual é? Não adianta nada ser luz se não iluminar o caminho dos demais. E o líder é a luz que ilumina o caminho da equipe. É aquele que... Ou seja, ele não apenas brilha. Não, ele não brilha, quem brilha é a equipe. Eu costumo dizer que não adianta nada sermos bons líderes. A gente precisa ser excelentes líderes. Porque bons líderes são aqueles que fazem com que a equipe acredite nele enquanto líder. O excelente líder é aquele que faz com que a equipe acredite nela, acredite no potencial dela. E ele não pode brilhar, o brilho é da equipe. E quando muitas vezes a equipe comete um erro, ele tem que assumir a responsabilidade. Porque dessa forma ele vai ser um líder exemplo. Ele vai ser um líder que vai de fato viver os valores que muitas vezes ele diz que um líder fala, puxa, eu quero que vocês trabalhem em equipe, eu quero que vocês se deem bem. Só que se ele não trata a equipe dele de uma forma positiva, a equipe não vai ter um relacionamento positivo. Eu costumo dizer, hoje eu falo muito sobre atendimento ao cliente. E quando a gente pensa em cliente, a gente pensa muito no cliente externo, que é aquele que nos compra. Mas tem também o cliente interno, que é aquele nosso colega de trabalho, nosso colaborador. Eu costumo dizer, por exemplo, que a minha esposa é minha cliente. Por quê? Se ela não gostar dos meus serviços, ela vai para a concorrência e a gente começa a ter um problema. Vamos pensar em cliente sobre qualquer ser humano com a qual nós temos contato. E dentro de uma empresa, a gente tem que encantar principalmente o cliente interno. Por quê? O encantamento do cliente externo é uma consequência do encantamento do cliente interno. Então, assim, eu imagino que na maneira pela qual a economia global está organizada, e essa competição, ela é uma competição global hoje, as empresas, especialmente as corporações, estão procurando os líderes do mundo inteiro. E há muitas vezes uma concorrência entre elas para trazer os melhores. Perfeito. E muitas vezes o melhor já está empregado na minha concorrente. Te pergunto o seguinte, o que é que segura um líder numa empresa? Por que o líder fica nessa empresa e não vai para aquela que ofereceu um salário melhor para ele? Primeira situação, não é dinheiro, é propósito, é missão. Quando a empresa consegue conectar a missão e o propósito dela com a missão do líder, ele fica. Muitas empresas, como por exemplo, o ano passado saiu uma pesquisa da DMRH Next People, e eles identificaram que 41% dos executivos brasileiros pretendem sair da empresa ou mudar de empresa nos próximos 2 anos. 41 é muito ou é pouco? É um absurdo. Imagina absurdo, que né? quase metade dos executivos estão saindo das empresas. Por quê? Porque não é o dinheiro, é o propósito, é a missão. E para esses mesmos líderes que estão saindo das empresas, os 2 principais líderes mundiais que eles citaram são Steve Jobs e Nelson Mandela. E o que esses 2 grandes líderes têm em comum? Propósito. Eles vivem por um propósito. E o líder hoje, ele tem que viver por um propósito. Trazendo de novo a Disney tem a missão, tem o propósito de criar felicidade para as pessoas. E quando um líder está conectado com essa missão, ele consegue vivenciar aqueles valores. E não só pelo dinheiro. Muitas vezes você fala assim, puxa, eu vou segurar um líder aqui, vou aumentar o salário, pagar 20% a mais. Ele vai ficar por mais 2, 3 meses. Mas quando ele virar refém daquele dinheiro e ele não tiver mais um motivo maior para trabalhar, ele abandona e vai para outra empresa. Agora, a propósito, falando em propósito, Alexandre, o que a Disney vende? Pois é, a Disney vende felicidade. Não importa... Não é diversão? Não, é a felicidade através da diversão. Aquele chapeuzinho do Mickey? Pois é, né? A gente pensa que, puxa vida, eu vou comprar um Mickey, vou comprar um chapeuzinho, fazer as pessoas felizes. Aquele cast member, funcionário da Disney, que cuidou do meu filho na loja, ele sabia que dentro dele ele tinha que fazer o meu filho feliz para que eu pudesse comprar. Mas o objetivo dele ali era trazer a alegria do meu filho, e a consequência da alegria do meu filho era a minha compra. Quando a gente pensa em propósito, puxa, eu vou divertir as pessoas, mas diversão não vende tanto quanto felicidade. Diversão não vende tanto quanto alegria. E aí, por exemplo, eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, a primeira vez que eu visitei os bastidores da Disney, eu entrei no parque 2 horas antes. E aí cheguei lá, tinha um funcionário da Disney limpando, varrendo o parque. Porque a Disney lava o parque todas as noites e pinta o parque todas as noites. Porque a Disney dizia que ele queria que o parque fosse inaugurado todos os dias. Eu chego lá 2 horas antes, está lá o funcionário de limpeza varrendo o parque. E aí eu começo a tirar foto de tudo. E aí o rapaz me aborda e fala assim, eu posso tirar uma foto do senhor com o castelo da Cinderela de fundo? Aí eu falei, claro, dei a minha máquina para ele, ele tirou uma foto. E assim que ele tirou uma foto, eu falei, posso fazer uma pergunta para você? Ele, pois não. O que você faz aqui na Disney? E ele estava lá com uma vassoura na mão, varrendo. Ele falou, eu crio felicidade através do parque limpo. Ele falou isso? Ele falou isso para mim. Ou seja, ele entende que a função dele no parque é limpar.
Mas a missão dele é criar felicidade através do Parque Limpo. Eu ressignifico o trabalho e dessa forma trago mais propósito. Agora, Alexandre, vender felicidade não é uma coisa intangível? Felicidade é uma coisa intangível. Como é que eu vou pegar a felicidade? Você não vende felicidade, mas você Como é vende que eu vou momento. empacotar? Você não consegue vender um produto, não é um produto que está na prateleira, compre felicidade. Mas a partir do momento que você realiza um sonho, chega num parque, ou consegue dar um produto, um Mickey, por exemplo, para alguém, você consegue gerar momentos de felicidade. E são esses momentos de felicidade que a Disney vende. Através do parque, através dos filmes, através dos produtos. E são esses momentos que são comprados. Porque hoje em dia as empresas têm que vender experiência. E quanto melhor e maior for a experiência do cliente com o seu produto ou serviço, mais valioso vai ser aquilo que você paga. E aí entra aquela discussão, a diferença entre preço e valor. Sim. Não importa o preço. Se você tiver um valor naquela experiência, você paga o preço que for para ter essa experiência. Eu estou falando isso porque me lembrou o slogan da Coca-Cola. Sabe qual é o slogan da Coca-Cola? Momentos felizes, tem... Open the happiness. Open the happiness, exatamente. Quer dizer, Perfeito. você não é o líquido que eu estou te vendendo. Você abre a tampinha da Coca-Cola, a latinha, e você fica um cara feliz. Você fica imaginando o seguinte, olha o grau de intangibilidade de um negócio. Perfeito. Tá? Você não está comprando a latinha, você não está comprando a garrafinha, não está comprando um líquido, você está comprando uma coisa que não existe. Você está comprando um momento em família, você está comprando... Absolutamente abstrato. Mas é esse momento abstrato que faz com que uma marca seja valiosa. O que vale... Vamos pensar em outra marca agora, por exemplo, o Apple. O que faz um cara ficar 15 dias na fila para comprar o primeiro aparelho? Obviamente não é o aparelho em si, porque se você for ver hoje, o iPhone tem vários concorrentes, tem vários, sem dúvida. mas é a marca e a paixão pelo propósito ou pela marca que faz com que alguém fique lá durante dias e dias naquela fila. E é justamente que essas marcas mais poderosas que a gente citou aqui, Disney, Apple, Coca-Cola, fazem um grande sucesso, porque os consumidores compram a experiência, os consumidores compram felicidade. Sem dúvida. E é isso que as empresas têm que ter essa consciência hoje em dia. Hoje em dia, produto... ainda mais se a gente pensar em China, hoje em dia que a gente consegue um custo muito menor, quanto mais você vender experiências, quanto mais você vender essa felicidade, mais valioso vai ser o seu trabalho, mais valioso vai ser o seu produto. Alexandre, obrigado pela aula aqui. Eu que agradeço. Conte comigo. Obrigado. Muito obrigado.